Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que alegria estar aqui com cada um dos irmãos. Quero cumprimentar o pastor desta igreja, o pastor Cleison Rocha, em nome do qual cumprimento todo o ministério aqui local, também nosso irmão Antônio Francisco, demais irmãos que estão aqui na igreja, nos agraciando com a sua presença. É sempre bom estar na casa de Deus, para estarmos louvando ao Senhor. E para os irmãos que estão em casa, compartilhe essa live, escute o que o irmão Amizadai disse, leve o evangelho através também do simples clique, compartilhar, curta também o canal, contribua com a pregação do evangelho. Muitas pessoas às vezes têm vergonha de pregar a palavra de Deus, mas compartilhar um link não custa nada e você está alcançando almas para Jesus. Meus amados, eu peço a todos que estão nos vendo por casa, os que estão aqui presentes, este pequeno grupo aqui representado, que representa tão bem a igreja, abra a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, vamos ler alguns versículos, glória a Deus. Quero agradecer também ao irmão Charles, ao irmão Amizadai, pelo honroso convite que fizeram esta ponte para que nós estivéssemos aqui hoje. Quero dizer também da minha saudade de cada um dos irmãos, que o tempo que estive aqui também foi um tempo muito alegre, um tempo memorável. Às vezes eu olho as fotos e me emociono com a alegria, né, de ver o rosto de cada um dos irmãos. E também lembrando, não é, as maravilhas que o Senhor operou na minha vida neste lugar. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ler alguns versículos, vamos ler os versículos 3 e 4, depois do 9 ao 14, e depois os versículos 17 e 18. A epígrafe diz: a vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Quando o irmão Charles me fez esse convite, eu disse: irmão Charles, não há mais tempo nem oportunidade para se pregar outra coisa. Temos que intensificar a pregação da vinda de Jesus. Os sinais estão aí, são muitos os sinais. Não podemos mais dormir um único minuto sequer. É tempo de exortação, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento diante do Senhor, porque a vinda do Senhor se aproxima. É tanto que quando eu pensei num título dessa mensagem, o título da mensagem ficou: logo se dirá, Jesus já veio. Logo se dirá, Jesus já veio. Hoje nós estamos pregando, Jesus está voltando, mas daqui a alguns dias se pregará, Jesus já veio. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Adiante para o versículo 9 agora, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade,
Versículo 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Versículo 17 e 18: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para onde você está que está em casa, você que está aqui na igreja, vamos dirigir uma breve oração ao Senhor nosso Deus. Deus, eis aí a tua igreja, Senhor. Uma boa parte dela, ó Deus, que está nos vendo agora através da internet, através das redes sociais, ó Deus. Senhor, tu és onipresente, Senhor. Tu és onipotente, Senhor Deus. Tu és atemporal, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, assim como a tua presença se faz neste lugar, que se faça também na casa de cada pessoa que estiver ouvindo agora essa mensagem. E que essa mensagem, ó Deus, fale não só com os que estão aqui presentes, mas também, ó Deus, com aquele que está distante, vendo através da internet. Assim eu te peço, Senhor Deus, tem misericórdia deste pregador, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o texto de 2 Pedro, ele começa dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores que, segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios pecados, segundo a sua própria maldade, segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio desvaneio, vai desafiar a igreja do Senhor e vai perguntar: onde está a promessa da vinda do Senhor? Vocês que há tanto pregam sobre a vinda de Jesus, cadê esse Jesus que vocês pregam que parece que nunca vem? E vão dizer assim: olhe, as coisas não mudaram, as coisas permanecem como estão, nada mudou desde o tempo dos nossos pais até agora. Só que agora, meus amados irmãos, até estes começam a admitir: as coisas estão mudando, o cenário do mundo está mudando. Por esses dias, pastor Cleison, eu usei a ferramenta do Google e lá eu fiz uma pesquisa, e essa pesquisa deveria ficar restrita ao mês de março. Eu queria pesquisar, hoje é dia 28, estamos terminando o mês. Eu queria que o Google fizesse uma pesquisa para mim nas notícias que aconteceram exclusivamente neste mês de março, nesses últimos 30 dias, vamos dizer assim. E pasmem o que nós encontramos nesses últimos 30 dias. Eu não estou falando de um ano atrás, eu estou falando em notícias recentes, que beiram poucas semanas. No dia 21 de março, meus amados irmãos, para os irmãos terem uma ideia, passou próximo da Terra um dos maiores asteroides observados pelo homem, a uma velocidade de mais de 124 mil quilômetros por hora, em rota de colisão com o planeta, e ele passou muito próximo. Nunca se tinha observado algo tão próximo, passando da Terra com tamanha velocidade. Neste mês de março, meus amados irmãos, vulcões que estavam adormecidos há séculos, começaram a pipocar, a estourar no mundo inteiro. Estou falando só deste mês de março. Aqui cito o exemplo do que aconteceu na Islândia, outro entrou em erupção na Indonésia, outro na Guatemala,
vulcões que estavam simplesmente no estado de hibernação e passaram a ter a sua atividade vulcânica como há séculos não se via. Irmão Ronaldo, eu não vi essa notícia no jornal porque as pessoas estão muito preocupadas com a pandemia, mas os sinais da volta de Jesus, eles têm se intensificado. Como a mulher que está prestes a dar à luz, as dores de parto continuam aumentando. E ainda, eu pesquisando nas notícias desse mês, tivemos grandes terremotos. Na Itália, nós tivemos agora recentemente o terremoto de 5,6 graus na escala Richter. Tivemos também na costa leste japonesa um tsunami de 7,2 graus. Nós tivemos um terremoto aqui na Guiana, que foi sentido no estado de Roraima, um terremoto também muito forte. Um terremoto na Nova Zelândia de 8,1 graus na escala. Tivemos também no mês de março um terremoto de 5,9 na Grécia. Então veja que são notícias apenas deste mês de março. Neste mês de março, meus amados irmãos, nós vimos o Brasil bater recorde, 300 mil mortos de Covid, 3 cidades do tamanho da cidade de Patos, pessoas que vieram a óbito. A fome, meus amados irmãos, começou a assolar o Brasil. Pessoas que estão vivendo já com a renda per capita mensal média de R$ 89 por mês, para você se alimentar. Hoje no mundo já são mais 30 milhões de pessoas que passaram a entrar num estado de fome extrema. Não são 30 milhões de pessoas que estão, são 30 milhões a mais. Os sinais estão aí para que a gente comece a ver aquilo que está por vir. E a igreja do Senhor precisa mais do que nunca estar se preparando. Eu estava acompanhando, alguém me mandou na rede social, um pastor dizendo que dia 30 agora, era dia 31, que ia ter morte e peste no mundo inteiro, que muita gente ia morrer. Meu irmão, eu tenho dito a Cristo todos os dias: Senhor, se Tu vier hoje eu estou preparado, se Tu me levar hoje, eu também estou preparado. E a igreja do Senhor tem que viver assim todos os dias. Não importa se é dia 30, se é dia 31, se é segunda, terça, quarta-feira, mas nós temos que passar a viver a partir de hoje como se Cristo estivesse voltando daqui a pouco. Temos visto que a pandemia tem sido usada como pretexto para muitos deixarem a igreja. Olha, irmãos, a coisa é tão séria e isto não tem sido devidamente noticiado. E aqui eu não quero trazer a você um estado de pânico, mas eu quero trazer a você um estado de alerta, porque foi Cristo que alertou a igreja. Quando esses sinais começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Nós saímos do fundo do poço, mas a corda precisa ser lançada, porque muitos ainda estão lá. Nós que já saímos deste poço do pecado, temos, meus amados irmãos, que está lançando não só cordas, mas escadas, redes, arrastando pessoas do inferno, enquanto há tempo para isso. Orei me choralamas. Eu estava vendo outra notícia, que os campeões de vacinação no mundo são Israel e o Reino Unido. Lá está todo mundo vacinado praticamente. Sabe o que está acontecendo lá, pastor Cleison? Está tudo fechado, do mesmo jeito. E sabe o que as autoridades sanitárias dizem? Não adianta Israel estar vacinado,
Não adianta o Reino Unido estar vacinado, e quando o mundo inteiro não estiver. E há quem diga, olhe, a vacina que a gente está tomando agora é para a primeira cepa, mas já tem uma segunda e já estão dizendo que já está vindo uma terceira. Então estamos vivendo, meus amados irmãos, os últimos dias, não tenha dúvida disso. Perdemos muitos amigos, familiares. Hoje não tem ninguém, eu posso afirmar isso com quase 100% de certeza. Eu acho que não tem mais ninguém que não tenha perdido um amigo ou um familiar nesta pandemia. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você, mas se nós estamos aqui, o Senhor permitiu que estivéssemos vivos ainda, é para pregar a mensagem: Jesus está voltando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de voltar, de se arrepender, de se humilhar. Não podemos mais, meus amados irmãos, eu não tenho mais o direito de pregar outra coisa que não seja a volta de Jesus. É para a gente ouvir essa mensagem todos os dias, para que eu saia hoje daqui, você que está em casa, saia com a consciência dizendo assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Orei chalamas, orei lamas. Sabe, irmãos, Pedro, escrevendo há 2000 anos atrás, dizia: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E a preocupação de Pedro, ao descrever a volta de Jesus, era dizer: olha, ele vem, mas ele vem como um ladrão na noite. Ele vem como um ladrão na noite. É quando as pessoas menos imaginarem. Portanto, enquanto se prega essa mensagem, você que está em casa ouvindo essa mensagem, talvez gravada, talvez ao vivo, se você ainda não se decidiu para Cristo, se decida, porque você não sabe se você vai ter o amanhã. Se decida hoje. Já coloca aí nos comentários: eu quero aceitar Jesus hoje, eu estou recebendo a Cristo hoje. Procure uma igreja, procure um líder evangélico, procure se aproximar de Deus. Oh, meu choralamas. E talvez alguém esteja vendo essa transmissão e dizendo assim: mas o que significa a vinda de Jesus? O que significa a segunda vinda de Jesus? Porque Jesus já veio a primeira vez. Jesus já veio a primeira vez, ele veio como cordeiro, ele veio para salvar a humanidade, para morrer na cruz. E agora nós teremos a segunda vinda, dividida em dois momentos, em duas etapas. Na primeira fase da segunda vinda, Jesus vem arrebatar a sua igreja. Jesus voltará de forma invisível aos olhos do mundo, nas nuvens, no abrir e fechar de olhos, arrebatar todos os santos. E isto ocorrerá antes que venha a chamada grande tribulação. Temos vivido um tempo de preparação. Eu estava conversando esses dias com o irmão Geraldo Paz e dizendo: irmão Geraldo, nós estamos sendo acostumados com o que virá. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que a marca é colocada na mão direita e na testa. A gente entra no shopping, aí tem lá o medidor de temperatura, ou você estende a mão direita, ou a temperatura é medida na sua testa.
Hoje é um termômetro, amanhã será algo que vai detectar se você tem ou não a marca. Hoje o Estado está demonstrando toda a sua força sobre a população, e a população está se dobrando. Hoje o Estado fecha a igreja, hoje o Estado diz: fique em casa e você vai ficar. Hoje, em que se vive tempos de democracia, imagine um governo totalitário como o do anticristo, como é que vai ser? Por isso, meus amados irmãos, a segunda fase, Jesus vem, arrebata a sua igreja, 7 anos se passam, e depois vai vir a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Anos mais tarde, depois da grande tribulação, 7 anos depois, Jesus virá com poder, com grande glória, com a sua igreja gloriosa, com a sua noiva, para que todo joelho se dobre, todo joelho que não se dobrou a Cristo, naquele grande dia vai se dobrar. O inferno, os demônios, os principados, as potestades, as autoridades e reis da terra se dobrarão diante do Rei da Glória. E Ele virá para salvar e restaurar o povo de Israel, o povo da promessa, a descendência de Abraão. Jesus virá implantar o seu reino. Mas até lá, meus amados irmãos, a promessa acerca da sua vinda está hoje mais firme do que nunca. Olhe, temos visto situações desafiadoras, e aí eu não falo mais só no campo da economia, mas a moralidade tem se perdido e se rasgado no mundo inteiro. Aborto, divórcio, casamento homossexual, perversões, pedofilia. O que se falta mais legalizar? Estamos vivendo os dias como os dias de Noé, em que se casavam e se davam em casamento, se faziam banquetes, a imoralidade. Jesus, Ele compara a sua vinda em Mateus 24, lá no versículo 48, em uma parábola Jesus diz assim: porém aquele mau servo disser consigo mesmo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, e virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Nunca se teve, meus amados irmãos, tanto desviado quanto nessa época de pandemia. Pessoas que estão se afastando das igrejas aos montes. Talvez nós não tenhamos sentido tanto isso, mas se você conversar com pastores, com líderes por aí, você já percebe. E hoje a igreja precisa voltar a clamar e correr atrás dessas pessoas. Hoje chegou o tempo que a gente vai ter que reevangelizar, de pregar para crentes, de dizer: meu filho, não é mais tempo, pare com isso, saia dessa vida. Sabe por quê? Porque muitos estão dizendo: Jesus vai demorar a voltar, Jesus vai demorar a voltar, agora as amarras que eu tinha eu não tenho mais, porque nem culto está havendo mais, a igreja está fechada, então vou aproveitar. E tem vivido uma vida de promiscuidade, de erro, se afastando. Mas a mensagem é clara. E como foi nos dias de Noé, dias de violência, dias de prostituição,
dias em que a mensagem era ignorada. Pregamos e as pessoas ignoram. Às vezes você prega a Bíblia e as pessoas dizem assim: ah, mas isso é relativo, ah, isso era antigamente. Eu estava pregando para uma crente, e sabe o que foi que ela disse? Ela disse assim: os pastores antigamente acreditavam assim. Porque ela estava dizendo claramente que hoje não acreditam mais. Eu não estou falando de uso e costumes não, meus irmãos. Estou falando de doutrina, de coisa séria, doutrina fundamental. Sabe o que essa irmã estava dizendo? Essa irmã estava relativizando o pecado. Era pecado antigamente, hoje não é mais. Eu não estou falando de assistir televisão não. Meus amados, Paulo escrevendo 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, que já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A preocupação de Paulo com a sobriedade, sabe, irmãos, porque existe outra linha teológica que diz: ah, mas a volta de Jesus não é literal. Hoje é a moda dizer que não é literal. Ah, mas isso aí não é literal. Jesus não vai voltar não. Quando Noé pregava, eu tenho certeza que quando Noé dizia: olha, vai vir um dilúvio que vai acabar com tudo, eu tenho certeza que chegaram para ele e disseram assim: não, mas essa profecia, Noé, não é literal. Isso aí é uma chuva que quer dizer dificuldade, tribulação, ou a luta na sociedade que o povo vai passar. Não é literal. Jesus vai vir literalmente, a igreja vai ser arrebatada literalmente. E quem viver, verá. E o que morrer em Cristo ressuscitará naquele dia para ver também. Olá, chorei lamas. Ei, chorama, chorei lamas. Sabe, irmãos, a volta de Jesus, ela tem raízes profundas dentro da doutrina cristã. Porque assim como a primeira vinda do Messias foi predita pelos profetas, assim como a vinda do Messias que viria para morrer, para salvar a humanidade, foi predita, assim como disseram nas Escrituras, assim como está dito na Escritura pelos profetas, que o Messias viria para morrer, para salvar a humanidade, também está escrito que ele virá buscar a sua igreja. Porque você acha que uma coisa aconteceu e a outra não vai acontecer? Vai acontecer. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu disse assim: olhe, está olhando o céu aí? Desde que você nasceu, você vê o céu. Desde que você nasceu, você pisa no chão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim como o chão que você pisa é real, assim como o céu que você vê é real, as minhas palavras também são, e portanto não hão de passar. Nenhum jota, nenhum tio vai cair dessa palavra. Ei, chorei lamas, orei chalamas, orei lamas. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque.
E Judas cita lá no capítulo 1, versículos 14 e 15. Há uma referência a Enoque. E diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha a dimensão disso, pastor Cleison. O sétimo na linhagem de Adão já pregava: Jesus está voltando. E a gente não quer pregar a mensagem. Eu poderia, meus amados irmãos, chegar aqui e dizer: olha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, e seria uma bênção. Mas sabe, hoje a minha maior preocupação não é se Deus vai permitir que você vá pagar suas contas no final do mês, mas minha maior preocupação hoje é saber se Deus vai permitir a sua entrada no céu. Porque conta, no final do mês a gente dá um jeito e paga, a gente vai escapando. Mas o problema é que existe uma realidade além dessa que nós estamos aqui. A eternidade está às portas, e nunca esteve tão próximo como está hoje. Daniel, Zacarias, Isaías, todos eles falavam da vinda deste Messias. O próprio Cristo testificou sobre o seu retorno, falou da sua vinda nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Todos os evangelhos Jesus fez questão de dizer: eu virei buscar a minha igreja. Prepara-te, ó igreja, para subir. Os apóstolos testificaram, todos aqueles que escreveram testificaram. Paulo, Pedro, Tiago testificaram sobre a vinda de Jesus. E esses homens tinham uma coisa em mente: eu preciso estar pronto todos os dias. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele ficaria de vigília à noite esperando, e aí ele não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então, meus amados irmãos, fiquemos apercebidos, porque sabemos que Jesus vai vir no momento que a gente não pensar. Por isso que não adianta marcar. Não acredita em profeta de internet, marcando: Jesus vai vir assim, vai vir assado, é tal dia, é tal hora, porque Ele não vai dar a sua glória a ninguém. A data está reservada ao Pai, mas vai chegar uma hora que o Pai vai bradar e vai dizer: meu filho, vai chegar uma hora que o Pai vai se levantar do trono e vai dizer: meu filho, é agora. Vai chegar uma hora, irmãos, que quando os anjos do céu olharem e disserem: o que é que está acontecendo? O Pai se levantou, o Filho se levantou, e haverá uma ordem para os exércitos do céu. Oh,
Quão grandioso será aquele dia, leite, olalamas. Anjos que nunca viram este movimento acontecendo em todo o céu. Os trilhões e trilhões de anjos feitos pela mão de Deus. Oh, leite, elemas, oralamas. Oh, lamas, orelamas. Oh, irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai nos dar uma pista algo muito extraordinário. Ele vai dizer assim, Romanos 11:25, ele vai dizer: olhe, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Preste atenção que isto aqui é um segredo para a vida do crente. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Não é por todo Israel, mas é em parte sobre Israel, porque hoje tem judeu que é crente, que aceita Jesus como Messias, mas esse endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que tem uma lista lá, irmão Cleison. Esse aqui aceitou, esse aqui aceitou. E a contagem a cada dia, os nomes estão, o checklist de Deus está acontecendo, irmãos, em tempo real. Esse aqui aceitou, esse aqui aceitou, esse aqui aceitou. E quando essa lista findar, pode ser até agora, pode ser que eu não termine essa mensagem. Oh, meus amados irmãos, e vai se cumprir quando todo mundo que tiver para entrar, tiver entrado. Aí, irmãos, nada mais impedirá a volta de Jesus. Porque do ponto de vista escatológico, coisas necessárias, tecnologias que precisariam existir, situações que precisariam acontecer, tudo isso já está aí. Era um templo que vai ser construído na grande tribulação, os utensílios estão prontos, Israel sabe fazer em 6 meses. É um tratado de paz que precisa acontecer, já está sendo negociado com os países do Oriente Médio. É fome, peste, terremoto que tem que acontecer, já estão acontecendo. É um colapso mundial que precisa acontecer para um governo único se estabelecer, já está acontecendo diante dos nossos olhos. Só falta uma coisa, o checklist de Deus, a contagem dos gentios finalizar, e quando o último da lista estiver pronto, e pode ser esse vizinho que tu não pregou o evangelho, pode ser esse parente que está desviado e precisa voltar, está faltando só ele. Vamos trazer esse povo, vamos jogar mais cordas. Tem gente que não quer sair desse poço, insista, não deixe a pessoa lá. Diga assim: Espírito Santo de Deus, abrevia esses dias, me usa como instrumento da tua palavra. Ele me choralamas. Oh, aleluia. As 69 semanas de Daniel estão cumpridas. Falta só uma semana para as 70 da grande tribulação. Oh, aleluia. A volta de Jesus, chamada de o dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus. Oh, irmãos, como o próprio Cristo. Oh, irmãos, se a gente pudesse fazer um paralelo humano. Oh, oh, a alegria de Cristo de vir buscar a sua noiva. Que festa! A festa no céu. Oh, já imaginou, irmãos? Imagina a cena, pastor Cleison, a igreja sendo arrebatada. Nós entrando na glória, e recitando aquele salmo que diz assim, Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entrada
entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Oh, aleluia! Está chegando, está chegando, está chegando. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Oh, aleluia! Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Oh, aleluia, leitorelamas, orelamas. Irmãos, eu posso até imaginar Jesus no trono, já olhando para a terra, dizendo assim, para o relógio celestial, uma conjectura que eu faço, olhando e dizendo: está chegando, está chegando. Oh, leite, elemas. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em João 17, 24, quando Jesus escreve, quando Jesus fala, e a Bíblia registra, Jesus na sua oração sacerdotal, ele vai dizer assim para o Pai: Pai, Pai, aqueles que me destes, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Olha a ansiedade de Jesus, querendo vir pegar a sua igreja, dizendo: ei, eu quero que eles vejam aquilo que eu preparei para eles, ó Pai. Oh, e ele vai dizer ao Pai: Pai, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Oh, sabe, irmãos, e esta alegria sustentou Cristo na cruz, para voluntariamente se oferecer por mim e por você que está vendo essa mensagem. Não deixe para amanhã, se entregue hoje, se entregue hoje. Não olhe para esse que está pregando, não, um pobre pecador, mas olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Orei-te, elemessora lamas. Orei-te, elemessora lamas. Sabe por quê, pastor Cleison? Da profecia de Isaías 53, lá no verso 11, lá no versículo 11, Jesus, o texto ao se referir a Jesus, vai dizer: então poderá ver o fruto do trabalho e do sofrimento da sua alma, e ele ficará satisfeito. Ele vai ver: minha igreja, valeu a pena. Esse dia será um dia de alegria, irmãos, no céu, na terra. Oh, quão grande será a alegria de Cristo. Ai, chorelamas, chorelamas. E ele vai dizer para mim, para você que é noiva do Senhor, ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Aí você vai esquecer das lutas, das perseguições, das doenças, dessa pandemia, desse sofrimento todo. Ei, chorelamas, chorelamas. Oh, tchelemessora lamas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o Espírito Santo de Deus, nesses últimos dias,
levantará profetas corajosos, aptos a pregar a verdade, a pregar o arrependimento. Apregoaram um jejum para esta nação, dia 30. Não adianta jejum quando não há arrependimento. Não adianta jejum quando nós não reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Vai ser só uma manhã sem comida, vai ser só um gesto ritualístico, se nós não entendermos que precisamos renunciar o pecado hoje, aceitarmos a Cristo verdadeiramente, corrermos desesperadamente como um dia Zaqueu correu, procurando reparar aquilo que nós erramos, procurando consertar as nossas vidas. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar. Deus, Senhor, aquele que estiver ouvindo em casa, Senhor, que a Tua presença, Deus, assim como está neste lugar, entre agora nas casas, ó Deus, entre agora, Senhor, neste lugar, Senhor. Talvez esse que está nos vendo agora até num presídio, Deus, num hospital, Senhor, vai ali, Senhor, para que ele entenda que nem a prisão, nem a enfermidade pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, que acompanhou todo o ministério de Cristo, desde o ventre de Maria, desde do batismo do Espírito Santo, o agir do Espírito nas conversões, o derramamento do Espírito Santo da igreja, o mesmo Espírito Santo de Deus que está neste lugar, e que começa a pregar, a usar pregadores no mundo inteiro, para dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Porque esse mesmo Espírito, o Espírito que ressuscitou a Cristo, também vivificará o nosso corpo se a gente morrer. Mas se nós morrermos sem Cristo, é condenação, é morte eterna, é uma eternidade sem Deus. Sabe, irmãos, e quando eu olho para esse texto de 1 Tessalonicenses, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Eu me lembro da função lá no Velho Testamento da trombeta, pastor Cleison. A trombeta, ela tinha duas funções. No primeiro toque, reunir o povo. Reunir o povo, reunir o povo. E no segundo toque, dizer: ei, é chegada a hora de partir. Desmontem os acampamentos, desmontem os acampamentos desta terra, porque é hora de entrar em Canaã, é hora de entrarmos nas mansões celestiais, é hora de sairmos desta terra levados pelo Espírito, transformando os nossos corpos corruptíveis, mortais, em corpos gloriosos, transformados pelo poder de Deus. E poderemos dizer que assim como Cristo venceu a morte, nós com Cristo também venceremos a morte. Se poderemos olhar na cara da morte e dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Oh, aleluia! É chegado o tempo, meus amados irmãos, de nos prepararmos para ouvir a trombeta, de nos vestirmos verdadeiramente como noiva do Cordeiro, com vestes brancas, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, vertido na cruz, que nos limpa e nos limpou de todo o pecado. Ei, Telema Soralamas. Ro telemesora lamas, rei kenemas, ora la sorei lemas, sorei lamas,
Orei telemas. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. E que nós possamos, ó Deus, estar preparados para aquele dia que se aproxima. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eleite oralá, soralamas.